Tudo bem com vocês? Boa noite. Todo mundo bem? Tá friozinho aí? Pois é, aqui também tá friozinho. Mas que bom que o inverno tinha que chegar de uma hora ou outra, né? Então, e nem chegou ainda, né? Ele tá batendo na porta ainda. Oh, querido. Ai, ai. Mas, enfim, que bom que a gente pôde estar aqui, que bom que você pôde estar aqui com a gente, tanto presencial quanto você que está com a gente online. Você aí na sua casa, pega sua cobertinha, pega seu cafezinho e a gente vai participar desse momento juntos, que vai ser um momento bacana, um momento especial. Se você quiser, no final da nossa reunião, a gente vai participar da ceia. Se você quiser já ir lá e procurar seus elementos da ceia, o pão e o suco, fique à vontade para participar desse momento com a gente, amém? Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado pelo teu favor. Nós agradecemos porque nós temos uma vida, nós agradecemos porque nós podemos estar juntos, conectados, nós podemos estar ouvindo a tua palavra, aprendendo contigo no dia de hoje, e que o dia de hoje seja um dia transformador nas nossas vidas, e que nós venhamos aprender aquilo que você tem para nós e sair um pouco mais parecidos com Cristo. Muito obrigado, amém e amém. Hoje acredito que vai se tornar uma série isso, tá? Porque eu já tenho a segunda parte e a terceira parte. Mas hoje a gente vai falar sobre não viva mais uma mentira. E aí por isso que a gente vai fazer uma série, vai ter a segunda parte, vai ter uma terceira parte, quem sabe uma quarta, quem sabe uma quinta, porque tem muitos pontos que a gente precisa fundamentar na nossa vida, na verdade. A gente precisa fundamentar conceitos, princípios que nós temos na nossa vida, na verdade de Cristo. Aquilo que a palavra diz para nós, aquilo que a Bíblia diz, é nisso que nós temos que fundamentar a nossa vida. Então, a gente vai realmente abordar alguns assuntos para desmentir, quem sabe, aquilo que nós aprendemos e para nós aprendermos de fato aquilo que a palavra diz, o que é a verdade para nós. Amém? Hoje, nós vamos então fazer essa primeira parte, não viva mais uma mentira. E aí, pode ser que por muito tempo a gente tenha aprendido várias mentiras a respeito sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é, sobre a nossa identidade, sobre aonde nós estamos hoje no corpo de Cristo, hoje vivendo a graça, hoje vivendo com Cristo. Como é essa vida com Cristo? Quem sabe nós aprendemos muitas mentiras a respeito disso. Quem sabe nós aprendemos que Deus não fez tudo ainda, ou que ainda Ele vai fazer coisas na nossa vida. Nós não sabemos ainda o que de fato Ele fez por nós. E incontáveis, quem sabe? Quem sabe são incontáveis. Só que se tem uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, é que quando a gente aprende uma mentira, a gente passa a crer nessa mentira, e aí, consequentemente, a gente passa a viver uma mentira. Eu aprendo, aí eu creio, não, isso aqui é nisso aqui que eu acredito. Então, eu vivo uma mentira. E muitas pessoas estão assim, vivendo em uma mentira. Vivendo aquilo que não é para elas viver. Porque crê em algo que é mentiroso. E aí eu acho tão incrível, porque se você for ler em João 14:6, a Bíblia ela vai dizer que Jesus ele é a verdade, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que João 14:6 diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí é tão incrível, porque ele realmente fala assim, eu sou a verdade. A verdade está aqui.
A verdade é para você conhecer a verdade agora. Ela está clara. E aí olha comigo, tem um outro versículo que vai falar sobre a verdade, que é João 1,17. Que vai falar sobre verdade também. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, primeiro Jesus, ele vai falar, lá em João 14,6, ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali em João 1,17, ele fala, porque graça e verdade vieram por meio de Jesus. E aí, se a gente for analisar só esses dois versículos, a gente tem total certeza que Cristo ele veio nos revelar a verdade. Ele veio nos mostrar a verdade. Para quê? Para que a gente não viva mais uma mentira. Para que a gente tenha certeza sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é, sobre quem nós somos, para que assim a gente viva conforme o que Ele tem para nós. Se eu não sei quem Deus é, se eu não sei quem Cristo é, o que Cristo fez na cruz, e se eu não sei quem eu sou hoje em Cristo, eu não vivo aquilo que Ele tem para mim. Mas agora, se eu sei quem Deus é, se eu sei o quão bom, o quão amoroso Ele é, se eu sei que naquela cruz, Cristo, Ele me resgatou, Ele me tornou filho de Deus, eu sei o que eu vivo hoje. Eu sei para que eu vivo hoje. Eu sei que vida que Ele tem para mim hoje. E eu passo a viver nessa vida. Porque da mesma forma, quando eu ouço a verdade, eu creio nela e eu vivo a verdade. E hoje, o ponto que eu quero abordar com você é sobre justificação. Nós vamos falar hoje sobre justificação, porque é uma coisa muito importante para nós entendermos, para passarmos a crer e viver justificados, de fato, crendo que somos justificados. Amém? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o parâmetro que as pessoas usam para dizer que alguém é justo? Qual é o parâmetro? Vamos lá. A sociedade, ela não dita alguém justo quando a pessoa é muito boa. Sabe aquela pessoa que ela é muito boa? Ela é muito boa. A pessoa paga as suas contas. Ela não tem dívida nenhuma. Vai procurar lá o nome dela no Serasa. Não tem. Porque é uma pessoa que paga as suas contas em dia. Paga até um mês antes. Olha só que bênção que é essa pessoa. É uma pessoa que não fofoca, não mente, não engana ninguém. É uma pessoa boa. A sociedade, as pessoas, elas não vão dizer que essa pessoa é justa. Ai, essa pessoa é justa. Aqui está um homem justo. Está um homem íntegro. Por quê? Porque ele é bom. Porque ele é bom, ele paga suas contas, enfim, tudo aquilo que eu citei para você. Esse é o parâmetro que as pessoas têm. E elas colocam em alguém justo. Em alguém bom. Só que a grande questão é que nós não somos declarados justos por sermos uma boa pessoa, mas por termos a natureza de Deus em nós. E aí eu vou trazer 2 pontos para vocês sobre justificação. Primeiro é a natureza e segundo é a fé. Vamos lá, vamos falar sobre a natureza. O que Cristo veio fazer em nós não foi apenas perdoar pecados, não foi apenas chegar para você e falar assim, teus pecados estão perdoados. Não, foi muito além. O que Cristo veio fazer em nós foi mudar a nossa natureza. Ele veio mudar a nossa condição. E eu vou dizer, em particular, para mim, isso é o alto daquilo que Cristo fez, é o ápice daquilo que Ele fez.
Porque se ele viesse apenas para perdoar pecado, já estava ótimo. Maravilha. Só que ele não veio só para isso. Ele veio para, de fato, mudar a essência do homem. A essência da nossa natureza. A nossa fonte. Ele veio mudar a nossa fonte para que, de uma vez por todas, nós vivêssemos perdoados. Nós vivêssemos aquilo que ele tem para nós. Olha o que vai falar em João, o capítulo 10 e o verso 10. Bem famoso esse verso. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E aí, se você já sabe, se você já ouviu e está careca de saber aqui, a gente fala muito sobre esse versículo. Porque nesse versículo, quando Jesus ele diz, eu vim para lhes dar vida, ele não está falando da vida bios, da vida humana, essa vida mortal aqui, essa vida natural. Mas ele está falando de nos dar a vida Zoe. E o que é Zoe? Zoe é a vida de Deus, é a natureza de Deus. É essa palavra que Jesus disse. Para a gente, no português, não muda nada. Eu vim para lhes dar vida. Beleza. A gente imagina que é vida. Mas quando Jesus estava falando, era algo muito mais profundo. Ele estava dizendo, eu vim para trazer Zoe, para colocar em você a vida de Deus. Hoje, a vida do próprio Deus está em você. Isso é uma coisa doida demais. É doido demais. Você entendeu? Você prestou atenção no que eu acabei de falar? A vida do próprio Deus. A essência de Deus. Aquilo que Deus é. Ele não veio e colocou uma coisa diferente em você. Não. Para o homem eu vou colocar a vida de Deus, mas diferente. Ele não vai sentir as mesmas coisas. Ele não vai ter o mesmo caráter que eu. Não. Aquilo que Deus é, Ele colocou em você. A vida do próprio Deus está em você. Agora, Deus é a sua fonte. É de Deus que flui a sua vida. Então pensa comigo. Você é justo porque a natureza de Deus está em você. Não porque você fez algo bom. Não porque você se auto-justificou diante de Deus. Porque existe isso. A auto-justificação. O ser humano é um problema grande que o ser humano tem. Ele quer se auto-justificar. Ele quer se auto-redimir. Um casal briga. Um não quer se auto-redimir com o outro. Não, mas eu fiz isso porque você fez isso. E aí o outro, não, mas eu fiz isso porque você fez isso. É aquela auto-justificação, é aquela sabe? Sempre querendo você mesmo quer se redimir. Com Deus não existe esse pensamento. Não é essa lógica que ele leva. Não é dessa forma que ele leva. Você se denomina justo hoje porque a natureza de Deus está em você. E não foi você que colocou essa natureza, mas foi Ele mesmo que colocou a natureza em você. Tem uma frase que eu tenho absoluta certeza que você já ouviu. A frase que eu tenho certeza que você já ouviu é essa. Eu sou um pobre, miserável pecador. Todo mundo já ouviu essa frase? Tenho certeza. Tenho absoluta certeza que você já ouviu essa frase. Gente, essa frase ela é tão mentirosa, mas ela é tão mentirosa. Ela é muito mentirosa. A verdade é que essa frase, Satanás inseriu dentro da cabeça das pessoas. O próprio Satanás inseriu essa mentira. Porque ele não é o pai da mentira?
Satanás, ele inseriu isso na cabeça das pessoas e tem gente que passa a vida inteira falando uma mentira e acreditando em uma mentira. Porque pensa comigo, vamos ser bem lógicos aqui. Antes a gente leu que Cristo, ele mesmo diz que ele veio nos dar vida, a vida de Deus. Hoje a natureza de Deus está em nós, certo? Agora pensa comigo, quando eu declaro, eu sou um pobre miserável, faz sentido se eu tenho a vida de Deus em mim? Deus, ele é pobre e miserável? Eu acredito que não, né, gente? Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus, ele é o todo-poderoso. Ele não é um pobre miserável. Se eu declaro aquilo que Paulo declarou, dizendo, hoje não é mais eu que vivo em mim, mas é Cristo. Opa, peraí. Não tem como eu ser Cristo habitar em mim e eu ter a natureza de Deus em mim, mas eu ser um pobre miserável? Não tem sentido. E também, e aqui é outro ponto, não tem como eu ser um pecador. E aqui dá nó. Porque do mesmo jeito que o justo é justo por causa da natureza, o pecador tem a condição de pecador por causa da natureza. Quando eu não estou em Cristo, eu sou um pecador, porque eu tenho a natureza do pecado. Porque é pecado que flui em mim. Os frutos que eu tenho são frutos do pecado. Mas quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, Zoe está em mim. O que flui de mim é Zoe e não mais pecado. Então eu não sou mais um pecador. Hoje eu sou lavado, remido pelo sangue de Cristo. Eu sou um filho amado. Só que aqui tem uma virada de jogo também. Porque a natureza do pecado foi aniquilada. Se eu vou dar um bug na tua cabeça já aqui, eu vou dar mais um ainda. Porque eu vou mais fundo ainda. Olha o que está escrito em Hebreus 9, o capítulo 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu de uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E aí, quando a gente fala de pecado, a gente tem que bater num ponto importante. A Bíblia, ela tem duas palavras para falar sobre pecado. Para a gente, no português, é só uma, só pecado. Pecado, tá bom. Mas, no grego, no original, são duas palavras para falar sobre pecado. A primeira palavra é hamartia, e aí você vai ter ali na telinha para você. Hamartia. Hamartia é pecado no singular. E quando ele fala sobre hamartia, ele está falando sobre a natureza, a fonte, que nem ali, o princípio ou a fonte da ação pecaminosa. O elemento que produz os atos pecaminosos. É a fonte, é a natureza. E a segunda palavra é hamartano. Hamartano, ele está no plural. Hamartano, ele realmente significa errar o alvo. Ele significa, eles são os atos pecaminosos. O roubar, o mentir, o matar, o trair, o fofocar, enfim, os atos. Aquilo que a gente vê por aí as pessoas fazendo. Isso é hamartano. Só que quando Cristo ele vem,
ele não vem apenas para perdoar o hamartano, os pecados, os atos pecaminosos. Ele vem para aniquilar hamartia, a natureza do pecado. Não sobrou nada dela, não tem nada, nenhum resquício, nenhuma poeirinha a mais da natureza. É isso que Cristo fez em nós. Ele aniquilou o poder do pecado, a natureza do pecado em nós. Foi por isso que ele morreu. Porque se fosse apenas para perdoar pecados, ele nem precisaria ter morrido. Ele já tinha esse poder, ele já tinha essa autoridade. Mas ele vem para aniquilar a fonte do problema. O problema é a fonte. Então nós vamos acabar com a fonte. Nós vamos destruir a fonte e a fonte não tem mais o poder. E aí, em vez de deixar a fonte vazia ali, a gente vai agora substituir, pegar a fonte de Deus e colocar nas pessoas. Então agora, em vez de ter aquela fonte, aquela natureza podre do pecado, agora tem uma natureza de vida. Uau! É isso que acontece em nós. Quando nós cremos em Cristo, quando nós confessamos, eu creio em Cristo, quando nós aceitamos Cristo, sabe o que acontece com nós? O pecado, ele é aniquilado na nossa vida. A natureza é aniquilada. Nós somos salvos, reconciliados com o Pai, em nós é colocada a natureza de Deus, e aí nós somos declarados justos. É isso que acontece. E aí, sabe qual é a coisa mais importante que está em mim e em você? Sabe a coisa mais importante que está em mim e você? A natureza. A natureza é a coisa mais importante que está em nós. Quem sabe você errou hoje? Quem sabe você pisou na bola? Quem sabe você falhou? Quem sabe você brigou com a sua esposa? Quem sabe você, poxa, né? Enfim, N coisas aí que dá para colocar. Mas quem sabe você errou hoje? Quem sabe você errou o alvo hoje? Só que sabe o que você precisa fazer quando você errar o alvo? Você precisa declarar para si mesmo: a natureza de Deus está em mim, Zoe está em mim. O que eu fiz não é mais importante. O que é mais importante é a natureza de Deus estar em mim. Sabe no que eu vou focar? Na minha natureza. Eu vou focar em Cristo e não nisso que eu fiz. Eu errei o alvo. Bola para frente. Se eu errei o alvo, cara, vamos colocar assim, num jogo de futebol. Para você entender. Num jogo de futebol. O cara lá taca a bola e pai, tá todo mundo, uau! Aí o cara vai chutar para o gol e erra. Ele vai, na hora, parar. Todo mundo vai parar o jogo. Acabou o jogo. Ele não acertou a bola no alvo, que é o gol. Vai acabar o jogo assim? Claro que não. O cara ele vai continuar, o jogo vai continuar e o cara vai tentar de tudo que é jeito acertar naquilo ali. Por quê? Porque aquele é o alvo dele. Ele quer fazer um gol. Gente, é a mesma coisa. Você errou o alvo hoje. O que você vai fazer? Você não vai parar e ficar, é porque eu errei, porque eu falhei, Deus não me ama, que miserável, que pobre miserável que eu sou. Você não vai fazer isso. Isso é o que o Satanás quer que você faça. É isso que ele quer que você faça. Quando você faz isso, sabe o que ele está fazendo? Isso, continua, faz, é assim mesmo. É isso que eu quero que você faça. Ele está te aplaudindo. Mas quando você toma a posição de filho de Deus, errei o alvo, bola para frente. Na próxima eu vou acertar, eu não vou mais errar esse alvo aqui. Porque Cristo está em mim, a natureza dele está em mim. O meu foco é outro. O meu foco é Cristo, não eu. A natureza de Deus é o mais importante em nós.
Corte de uma vez por toda essa mentalidade de pecador. Corte. Desculpa. Corte. Se posicione de fato da maneira como Deus te vê. E como que Deus te vê? Justo. Isso é muito louco, gente. Porque tem pessoas que não se vê justo. Porque sabe, você não se vê justo. Mesmo você não se vendo, Ele te vê. Ele continua te vendo. Para Ele, você é justo. Isso é muita loucura. Sabe por quê? Porque não depende de nós. Deus olhar para você e dizer que você é justo não depende de você. Ele olha e Ele te vê justo. Assim como alguém que nunca entrou dentro de uma igreja, ele olha e sabe o que ele vê? Justo. Ah, mas a pessoa não é da igreja, Sara. Pois é, mas Deus vê a pessoa assim. Deus vê ele assim. Deus vê a pessoa filho, filha, sendo que a pessoa não é ainda. Porque Deus, Ele não vê como nós enxergamos. Nós vemos as atitudes, nós vemos o comportamento, e aí a gente avalia. Nossa, a pessoa é assim, esse não tem chance. Esse não é de Deus. Deus não vê isso. Sabe o que Deus vê? A morte de Cristo. Cristo morreu pela humanidade. Todos estão incluídos nisso. Ele morreu por todos. Quando eu creio e tomo para mim a condição de justo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou honrando aquilo que Cristo fez. Agora, quando eu faço ao contrário, eu estou desprezando a morte de Cristo. Eu estou desprezando a morte dele. Eu estou falando, beleza, Jesus, tu morreu? Ok. Mas eu não sou isso que você está me dizendo, não. A morte dele, para você, não tem valor nenhum. Vamos dizer assim. Ele morreu ainda por você. Ele ainda te vê salvo, ele ainda te vê justo. Mas você não aceita aquilo que ele tem para você. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a fé. Romanos, o capítulo 3, a gente vai ler do verso 21 até o verso 28. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Uau! A gente devia dar uma salva de palma para Paulo que escreveu isso. O cara realmente foi inspirado por Deus a escrever isso.
Mas olha que interessante, porque o verso 22, ele diz: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Eu achei isso tão incrível, porque ele realmente coloca que isso se aplica a todos que creem. Todo aquele que crê em Cristo é declarado justo. E aí, quem sabe você vai me falar assim: mas Sara, eu não vivo na lei. Mas sabe o que a lei hoje representa para mim e para você? Obras. Toda vez que eu quero me redimir com Deus através de obras, eu estou vivendo a lei. Toda vez que eu acho que para Deus me aceitar, eu preciso fazer uma campanha, para Deus me abençoar, 7 semanas de campanha, a corrente dos milagres. Essa é famosa. Corredor, não é corredor dos milagres, esse é o famoso. 7 semanas, porque sempre é o 7. 7 é um número perfeito ali. Eu prefiro 5, número 5 representa a graça, eu prefiro esse. Apesar de que eu gosto do 7, mas 5 para mim ganha mais. As pessoas acham que é assim que elas vão conquistar, na verdade, porque elas querem conquistar mesmo. Elas não querem aquilo que Deus deu como presente, elas querem conquistar. Eu vou conquistar minha bênção indo 7 semanas na igreja. Eu vou conquistar a salvação fazendo tal coisa. Me confessando, enfim. As pessoas fazem isso. Eu vou conquistar Deus se eu orar muito. Nossa, se eu ficar ali, ó, na brita, de joelho, orando, e ainda é aquela oração errada. Aquela oração: Deus, olha para mim. Como se Deus... Gente, Deus, ele nunca tira os olhos de você. Os olhos dele sempre estão sobre você. Ele sempre está olhando, cuidando, zelando por você. Você não precisa falar: Deus, olha para mim. Por que você me abandonou? Por que você fez isso? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, a gente crê em Cristo e Ele faz todas as coisas. Não questione Deus. Enquanto eu fico questionando Deus, eu não entendo quem Deus é. O dia que eu entender quem Deus é, eu vou parar de questionar Deus. Porque eu sei que Ele é bom e Ele é ao meu favor. Por meio de Cristo, hoje nós somos declarados justos. É por meio de Cristo. A nossa parte é crer. Fomos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Da fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, somos declarados justos diante de Deus. E aí, se você continuar, se você ler em casa o capítulo 4... Paulo, ele vai falar sobre Abraão ter sido declarado justo porque ele creu naquilo que Deus tinha lhe dito. E Abraão, oh gente, é muito incrível o que aconteceu aqui. Olha o que ele diz no o capítulo 4, no verso 3. Ele diz assim: pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi declarado justo, considerado justo. Agora, olha comigo o que diz o verso 22 até o verso 25, do mesmo capítulo. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Está falando de Abraão. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor.
ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Tem uma outra versão que diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E aí é tão interessante, porque quando ele diz ali, no verso 24, não o fez apenas para benefício dele, mas também para o nosso, ele realmente está querendo dizer que do mesmo modo que Abraão foi justificado porque ele creu, nós também somos justificados porque nós cremos. A justificação é por meio da fé. E aí eu não sei se você parou, mas a gente está falando muito de justificação. E eu não sei se você reparou que tem uma frase que eu estou falando muito e que a gente leu muito e que é uma frase maravilhosa. Fomos declarados justos. Eu quero que você pense nessa frase. Fomos declarados justos. Por quem que você foi declarado justo? Quem que olhou para você e disse, é justo? Deus. Foi Ele. Gente, Ele te declarou justo. Ele. Se você ler Hebreus 9, o capítulo 9, o verso 11, você vai ler sobre o sacrifício de Cristo. Cara, eu recomendo, leia, porque é fantástico aquilo que Cristo fez. Porque ele vai falar, porque Cristo morreu, Cristo ele pegou o sangue dele, o sangue que ele derramou na cruz. Ele pegou esse sangue, ele levou até o tabernáculo lá no céu. Não era um tabernáculo feito por mãos humanas, era o tabernáculo lá no céu. Como o nosso sumo sacerdote ainda. Eu já estava atropelando as coisas, eu estou tão animada que eu estava atropelando. Como o nosso sumo sacerdote, ele pegou o sangue e ele chegou diante do Pai e falou, está aqui o meu sangue. Está aqui. Eu cumpri todas as eu tenho uma dificuldade com essa palavra. Exigências da lei. Todas. Eles estão perdoados. Eles estão agora sendo parte da família. O pecado foi aniquilado. O problema que a gente tinha, Pai, acabou. Eu imagino, Jesus, você deve chegar assim, Pai, problema resolvido, acabou, não tem mais. Pecado, nem nada mais. Ele foi aniquilado. O diabo, esse daí já nunca teve nada, mesmo que agora que não tem mesmo. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele morreu por nós e agora nós estamos perdoados sem culpa alguma. Você não tem culpa nenhuma mais. Porque se o pecado foi aniquilado, se a natureza que estava em você foi aniquilada e se você foi perdoado completamente, não existe mais culpa, não há mais condenação sobre você. Sabe? Deus, ele olhou para você e ele disse, agora você é meu filho. E você nem tinha nascido ainda. Agora você é meu filho. Você é justo aos meus olhos. Gente, não foi a sociedade que olhou para você e viu suas atitudes e viu seu comportamento e disse, nossa, como essa pessoa é justa, como essa pessoa é boa. Não, porque infelizmente a sociedade nem vai fazer isso, tá bom? Foi Deus, Ele, o próprio Deus, o soberano, o todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo que nós vemos. Foi Ele que te declarou, que me declarou justo. Você é justo, você é justa.
Hoje você é filho, filha de Deus. Você não é mais um pobre miserável. Você é filho, você é herdeiro. Você é co-herdeiro com Cristo. Uau, isso é incrível. Ele olha para você e fala, você foi redimido naquela cruz. Enquanto a gente fica, nossa, ai Jesus, eu me sinto condenado, eu me sinto perdido, eu me sinto culpado por aquilo que eu fiz. Sabe o que ele diz para você? Você não tem culpa nenhuma, você não tem condenação nenhuma, porque eu fui condenado, eu fui culpado no teu lugar. Você não é mais isso. Isso que você está sentindo já acabou. Eu já paguei o preço, já acabou. Isso é fantástico, isso é incrível. Se isso não mexe com você, se isso não te dá um gás, eu não sei o que vai te dar ainda. Quando a gente compreende isso, cara, isso muda a nossa vida. Muda totalmente a nossa vida. Foque no que Deus diz a seu respeito, porque o que Deus diz sempre é o melhor. Não viva mais uma mentira. Ouça a verdade, creia na verdade e viva a verdade. O que Deus planejou para você é uma vida abençoada. É uma vida de filho. Você é filho. Essa é a sua identidade hoje. A sua condição é Zoe. Zoe está em você. A vida do próprio Deus está em você. Não viva mais a sua vida aqui, escravo de situações, de circunstâncias, de problemas, de ansiedade, de medo. Não viva mais escravo disso. Eu sei, a gente é ser humano, a gente tem problema, a gente sente as coisas, a gente fica triste, às vezes a gente fica ansioso, é verdade. Mas não seja mais escravo disso. Não se, desculpa o que eu vou falar, quem sabe, as pessoas podem se ofender, mas não se esconda mais atrás disso. Tem gente que se esconde, não atrás da ansiedade, porque é uma coisa séria. Mas tem gente que se esconde. Se esconde. Gente, o que Cristo quer fazer na sua vida não é colocar um espelho na tua frente e falar assim, ó, isso está errado, isso está errado. Você viveu até hoje assim errado, assim errado, assim errado. Ele não vai fazer isso com você. Isso a religião faz. Isso ela é expert em fazer. Ela fez isso até hoje com a gente. Mas agora não mais. Agora deu para ela. Uma vez que os nossos olhos são destampados e que nós enxergamos e ouvimos, me desculpa, se tornar escravo de novo dessa porcaria, eu não quero. Hoje eu sou livre, hoje eu tenho uma vida. Eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Eu escolho viver a vida que Deus tem para mim. Porque é o que Ele planejou para mim. É o que Ele planejou. Para de querer se auto-justificar. Para de querer correr disso. Tem gente que quer correr disso. Está querendo correr, mas não está conseguindo correr. Quanto mais você correr, Ele vai estar ali contigo. Não tem como correr dele. Não tem. Em vez de correr, joga fora. Joga aquilo que você está segurando fora. Joga a tradição. Joga passado. Ai, mas lá, Sara, era tão bom quando eu vivia daquele jeito. Nossa, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Gente, que bom que você viveu algo bacana. Você não quer viver o melhor? Você não quer viver muito mais ainda? Você não quer experimentar coisas diferentes? Pois é. Para eu viver algo melhor, eu preciso soltar aquilo que eu vivia antes. Solte aquilo.
Por isso que o nome é Não Viva Mais Uma Mentira. No começo do ano, eu fiz uma pregação, acho que foi no começo do ano. Aquela pregação sobre diabo, você não tem mais vez, alguma coisa assim. E eu falei sobre essa questão do lixo que a gente fica carregando. Tem gente que carrega lixo por anos. 10, 15, 20 anos carregando um lixo. A pessoa teimosa, não, eu vou carregar o lixo. Porque fez isso aqui pra mim. Não. Pode passar 50 anos, mas eu ainda vou lembrar do que aquela pessoa fez pra mim. Gente, que vida. Você é escravo, hein? Você está escravo. Você acha que você vai para frente na sua vida? Não vai. Não vai. Vamos ser sinceros? Não vai. Você vai dar um passo, o outro você não consegue dar. Sabe por quê? Porque você está querendo carregar uma coisa que não é para você carregar. Em vez de você ser teimoso em carregar esse lixo, coloque isso diante de Deus e Ele vai transformar essa teimosia em persistência para falar dele. Certo? Isso vai ser um Paulo da vida. A gente não tem muito tempo, mas eu hoje fazendo rascunho, e aí eu fui conversar com o Felipe e eu falei, cara, que louco que é a história de Paulo. Eu sei que o Guilherme é fã do Paulo. O Guilherme já fez uma pregação inteira falando de Paulo, gente. Mas que louco que é falar sobre Paulo, quer ler sobre Paulo. Paulo, ele não é o Messias. Paulo, ele não é o Messias. Mas quando a gente olha a vida de Paulo, a gente se identifica. A gente se identifica. Paulo, ele era um assassino. E ele era feroz. Ele era teimoso. Eu falo assim, não, eu vou ser contra esses cristãos. Eu vou matar esses cristãos. Não era assim como a gente imagina. Ai, que de boa. Não. Ele matava mulher, ele matava criança, ele matava neném. Ele não estava nem aí, gente. Ele era teimoso naquilo que ele acreditava. Aí ele encontra... Não, ele não. Aí Jesus encontra ele. Porque Jesus encontrou ele. Assim como Jesus me encontrou, encontrou você. E aí o que ele fez? Ele transformou essa teimosia em perseverança. Paulo, ele passou o que passou, mas a fé em Cristo nunca se abalou. Ele sempre continua ali. Não, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu vou continuar. Eu estou preso, mas eu confio em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cara preso. Gente, viva aquilo que Deus tem para você. A gente vive hoje pela fé e não por sentimento. A gente crê em Cristo. A gente deposita a nossa fé em Cristo. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho mais sobre fé. E vai ser bacana também. Eu espero que você saia hoje daqui compreendendo. Primeiro, você precisa compreender. E aí você vai passar a crer. E aí você vai passar a viver nisso. Sabe, deixa eu fazer uma pergunta. E eu quero que você seja bem sincero. Se alguém chegasse para você e falasse assim... Eu vou estralar o dedo. Não é o Thanos, tá? Porque o Thanos matou todo mundo. Mas eu vou estralar o dedo. E tudo na sua vida vai melhorar. Tudo, tudo. Ah, você tem um problema dentro da sua casa? Esse problema vai se resolver na hora. Ah, você não tem dinheiro? Você vai ter dinheiro na hora. Ah, você quer tal coisa? Você vai ter na hora. Se alguém chegasse para você e quisesse te dar uma vida nova, você não iria querer? Uma vida nova, resetada. Você não iria querer? Você não iria querer viver uma vida leve?
Você não iria querer viver uma vida feliz? Com paz? Não só paz dentro com as pessoas, na sua casa. Não, paz aqui. Você ter paz com você mesmo. Você gostar de ficar com você. É tão triste que tem gente que não gosta de ficar consigo mesmo. Deus, Ele coloca essa paz em nós. E se Ele te dá isso, porque Ele te ama, por que a gente não aceita? Por que às vezes a gente ainda bate o pé falando que não? É uma escolha. É uma escolha sua. Isso sim, é uma escolha. É tão incrível porque Ele não vai chegar para você e falar assim, olha, vai, aceita, 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 aceita. Não. Ele chega na sua frente e fala, eu tenho uma vida para você. É a sua escolha agora. Quer essa vida? Ela é sua. Você quer? Ele está te fazendo essa pergunta hoje. Você quer essa vida? Está aqui. Eu te dou. O que eu preciso fazer? Só pegar. Só pegar. Você não precisa fazer mais nada. O pegar é o crer nele. Sabe o que agrada ao coração de Deus? O nosso crer em Cristo. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ele deu o unigênito, o Filho amado. Ele deu. Quando eu creio no Filho amado, quando eu creio em Cristo, o coração de Deus, ele se alegra. Porque eu estou honrando a entrega do Pai. Creia em Cristo. Decida crer nele. Se por acaso você que está nos assistindo, você nunca fez uma oração de aceitar Jesus, e você sente, não apenas sente, mas você de forma consciente quer aceitar Ele em sua vida, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. É uma decisão consciente, não é com base em sentimentos. Não é porque você está ouvindo uma musiquinha legal, não é porque a gente está querendo fazer uma psicologia na tua cabeça, não mesmo. É algo consciente. Você, de forma consciente, você fala, eu quero viver com Cristo. Eu quero viver com Cristo. Eu quero honrar a entrega de Cristo naquela cruz. Se você quer fazer isso, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. E eu quero convidar a gente como corpo de Cristo, a igreja, a fazer junto. Junto. Encorajando essa pessoa. Mesmo que ela não esteja aqui, se ela está nos acompanhando online, sinta-se que você não está sozinho. Tem um grupo de gente aqui que está fazendo junto contigo. E a gente está feliz demais com essa sua decisão. Amém? Vamos orar juntos? Você repete aquilo que eu vou falar. Obrigado, Jesus, por essa nova vida. Pelo seu favor, pela sua entrega. Agradeço porque hoje eu sou uma nova criatura, filho de Deus, amado, perdoado, redimido, aceito, justificado. E eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Obrigado por tudo. Amém e amém. Se você fez essa oração, deixa a gente saber, coloque aí no chat, que vai ser uma coisa maravilhosa a gente saber que a palavra de hoje, a palavra de Cristo alcançou a vida de alguém. Vamos fazer só uma oração diferente agora? Amém? Pai, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, no Teu amor, nós cremos no Teu favor. E nós cremos que se hoje nós temos uma vida restaurada, uma vida abundante, uma nova vida, é por causa daquilo que Cristo fez.
Obrigada, porque nós nunca teríamos a chance de viver contigo se não fosse por causa do sacrifício de Cristo. Nós queremos honrar a Cristo, nós queremos engrandecer o nome de Cristo, porque Ele é mais que merecedor. Ele é mais do que merecedor de toda a nossa honra, de toda a glória, de tudo aquilo que nós podemos fazer, que seja para o nome dEle. Muito obrigado. Amém e amém.